Olá, pessoal. Bom dia, como vão? Tudo bem? GP às 10 na área, Pedro Henrique Marum na área também, diretamente da Zona Norte do Rio de Janeiro, para falar de Mercedes e do GP de Mônaco ainda. Eu sei que hoje já é sexta-feira, eu sei que hashtag sextou, eu sei que você já pode até estar cansado de falar sobre o que aconteceu em Mônaco. Eu não vou falar especificamente sobre a corrida em Mônaco. Me interessa mais aqui, eu vou até abrir um pouquinho mais minha câmera, ó, para vocês me verem melhor, não cortar meu cabelo. Meio grande já meu cabelo, né? Eu também tô ficando meio careca, pessoal, mas tudo bem. Depois da pandemia, a gente consulta um médico, de repente um médico turco, especialista em implante, e resolve essa questão. Mas eu quero falar do que aconteceu em Mônaco, em como isso reverbera para a temporada. Não em si o resultado, não em si a classificação do campeonato, agora com Red Bull na frente, com Verstappen na frente, mas, na verdade, eu quero falar sobre os erros e azares da Mercedes. O que aconteceu? Para quem não lembra direito já o que aconteceu em Mônaco, especificamente, ou para quem não viu a corrida, um caso que ficou mais famoso nos últimos dias do Valtteri Bottas. Só na quinta-feira à tarde, aí o pneu do Bottas, a Mercedes conseguiu tirar o pneu do carro, grudou de maneira absoluta, né? Quebrou ali o encaixe e tal, e a Mercedes não conseguia tirar o pneu. Então, quando fez o pit stop do Bottas, perto da volta 30, aí o pit stop na tela seria o único pit stop em Mônaco, o Bottas acabou tendo que abandonar, porque a Mercedes não conseguiu trocar, trocou 3 pneus e não conseguiu trocar o quarto pneu, não conseguiu tirar você vê o drama ali do cara da pistola com o pneu dianteiro direito, tentando sacar o pneu e ele não conseguiu. O Bottas abandonou a corrida, ele vinha em segundo, né? Só esse segundo lugar já manteria a Mercedes no topo do Mundial de Construtores. Claro, o Bottas marcaria 18 pontos, muito dificilmente ele não seria o segundo colocado, fizesse um pit stop normal. Não ia incomodar o Verstappen, mas também a chance era grande de que ele conseguisse permanecer ali. De qualquer maneira, ele não cairia demais, né? A lógica é essa. Então, esses 18 pontos fizeram falta, deram mais pontos também para o Sérgio Pérez, né? Porque foi uma posição a mais que o Pérez ganhou, o Pérez terminou em quarto, então mais ponto para a Red Bull. Foi um azar. A quebra, carro de corrida, gente, acontece esse tipo de coisa em carro de corrida. Vai lá. E o Hamilton, que parou um pouquinho antes, uma volta de diferença ali entre o Hamilton e o Bottas, e os seus pit stops, a Mercedes tentou fazer o undercut para cima do Pierre Gasly. Hamilton teve muitas dificuldades no treino de classificação, fez o 7º tempo, acabou largando ali no 7º colchete, mas em 6º, né, porque o Charles Leclerc não largou. O curioso foi que, no fim das contas, mesmo sem o Leclerc, que não largou, mesmo sem o Valtteri Bottas, que abandonou, o Hamilton terminou em 7º. Quer dizer, ele perdeu posições, né? E um grande momento da corrida do Hamilton foi exatamente esse undercut frustrado que a Mercedes tentou fazer para que ele ultrapassasse o Pierre Gasly, que vinha na frente dele. Como eu falei, o Pérez conseguiu. A Red Bull conseguiu fazer o undercut e colocar o Pérez na frente do Hamilton e do Pierre Gasly. Deu certo para eles. Mas não deu certo para o Lewis Hamilton, ele reclamou no rádio e tal. Enfim, a Mercedes tentou algo, disse depois o Toto Wolff, chefe da equipe, que era a única chance que eles viam de passar à frente da AlphaTauri do Gasly. Curioso, porque no GP do Brasil de 2019 também o Gasly segurou o Hamilton no caminho para o que foi o primeiro pódio dele no Mundial de Fórmula 1, na vitória do Max Verstappen. O que eu quero dizer com isso? A Mercedes tentou um jogo estratégico que não funcionou, e eu nem digo que foi um erro, acho que a execução pode ter sido equivocada, mas a ideia foi correta, foi natural, e um grande azar com o Valtteri Bottas nessa corrida. Eu quero trazer para a realidade do campeonato nesse momento, né? Esse panorama atual das 5 corridas que já foram.
É a segunda vez nesse campeonato que a Mercedes tem um fim de semana onde tudo ou quase tudo dá errado. Vamos lembrar no GP da Emília-Romanha, em Imola, um erro grotesco do Lewis Hamilton que custaria ponto, custaria a chance de marcar qualquer ponto, ele não tivesse dado uma sorte incrível. Qual foi essa sorte? Uma batida na mesma volta que colocou a corrida, uma batida forte, colocou a corrida em bandeira vermelha. Hamilton ganhou a chance de ir aos boxes, reparar a asa dianteira do carro, a frente do carro tinha quebrado, e voltar para a pista e acabou terminando a corrida em segundo de alguma maneira. Não fosse esse acidente, o Hamilton estaria fora da briga por ponto, de qualquer ponto. E deu muita sorte, mas deu sorte no panorama geral, mas a que custo? Ao custo dessa batida que envolveu o Valtteri Bottas. O Bottas nem errou, o Bottas vinha muito mal, vinha em nono, né? Vinha em oitavo e sendo ultrapassado pelo George Russell. O Russell se precipitou, foi otimista demais, foi emocionado demais, bateu no Bottas, tirou o Bottas da corrida. O Hamilton errou feio, deu sorte com a bandeira vermelha, acabou em segundo. A Mercedes fez 18 pontos. Mas foi um fim de semana onde as coisas não funcionaram, a Mercedes não rendia bem, o Bottas não conseguiu tirar nada desse carro, o Hamilton cometeu um erro absurdo. Enfim, também as coisas não foram na direção da Mercedes. Se a gente pegar esse recorte de 5 corridas, a Mercedes acertou mais que a Red Bull, tá? A Mercedes acertou mais que a Red Bull. A Mercedes foi melhor que a Red Bull até aqui, apesar de ter menos pontos e não ser a líder depois desse GP de Mônaco. Errou menos. As tentativas que fez, quando saiu da caixinha, foi melhor do que a Red Bull, ou presa na caixinha, ou tentando sair de maneira também equivocada. Esse nem é o ponto. Eu não estou dizendo aqui que a Red Bull virou favorita e não estou dizendo que a Mercedes é incompetente e não estou dizendo que a Mercedes vai ser campeã no fim do ano. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas das vezes em que a Mercedes tenta algo que funciona ou que a Red Bull erra, se equivoca, ou erra porque tentou fazer demais, tentou ser inteligente demais, ou erra porque pecou pela falta, como foi no Bahrein, por exemplo, que não marcou a estratégia da Mercedes e acabou perdendo uma corrida que deveria ganhar. Essa constatação de que a Red Bull falhou, ela vem sempre na companhia de uma outra frase, que é: a Mercedes não faz isso. Isso não acontece com a Mercedes. Isso não vai acontecer com a Mercedes. Ou quando a Mercedes erra, a frase que acompanha é: isso não vai acontecer de novo. O Hamilton errou, a gente falou que não ia acontecer de novo. O problema do Bottas de aderência, a gente falou que não ia acontecer de novo. Agora em Mônaco a gente diz que isso aí não vai acontecer de novo. Mas já é a segunda vez que acontece, de uma forma ou de outra. É a segunda vez que as coisas dão absolutamente erradas. Dão absolutamente errado para a Mercedes nessa temporada 2021 em 5 corridas. Então o que eu tenho para dizer é o seguinte: a Mercedes vai errar? Sim. Vai dar tudo errado? Sim. O Hamilton vai errar? Sim. Isso tudo vai acontecer de novo, mais de uma vez durante essa temporada, até o fim dessa temporada. O ponto do campeonato não é esse. Não é uma Red Bull falível contra uma Mercedes infalível. Por mais competente que a Mercedes seja, num campeonato em que as duas equipes estão sempre muito juntas, sempre apertadas, é uma batalha campal entre as duas, elas vão sempre estar à espreita uma da outra, os erros, eles viram lupas. E num esporte como a Fórmula 1, num esporte de milímetros, num esporte de milésimos, num esporte de detalhes tão minuciosos, tão extremos, os erros, eles vêm todos os fins de semana, de alguma maneira ou de outra. E em alguns fins de semana, esses erros vêm na corrida e vêm maiores. Isso vai acontecer. A Red Bull já errou algumas vezes na temporada, vai errar de novo. Mas a Mercedes não é infalível, ela vai errar também. O que vai definir o título não é a perfeição de uma equipe ou de outra. O que vai definir o título é como essas duas equipes vão responder aos seus erros, como elas vão conter danos nas etapas em que cometerem erros, como elas vão responder aos erros que cometem, aos azares que dão na etapa seguinte. Como no Azerbaijão, a Mercedes vai responder ao que aconteceu em Mônaco. Porque a Red Bull respondeu em Mônaco a derrota no fim da corrida na Espanha, por exemplo. Então, eu reitero, a Mercedes é a melhor equipe do campeonato até agora.
O Hamilton é o melhor piloto do campeonato até agora. Ele trabalhou melhor que o Verstappen, a Mercedes trabalhou melhor que a Red Bull. Mas quando a gente faz a análise do campeonato, a análise do que vem, faz uma prévia do que vem por aí, especialmente que agora a gente começa a parar de falar de começo da temporada, a gente começa a olhar essa temporada com contornos mais definitivos, nesse período de antes das férias de verão da Europa, a gente tende a olhar até de maneira definitiva demais, porque ainda falta muito campeonato. Mas a gente vai parar de olhar o campeonato como o começo de 2021. Já são 5 corridas, já é uma parte importante desse campeonato. E depois do Azerbaijão, eu acho que a gente vai parar de vez com essa conversa de começo de 2021. Já não é mais tão começo assim. As coisas começam a ficar mais definitivas. E nesse campo da definição, os erros vão ser sempre olhados com lupa. E a Mercedes vai errar de novo. A questão é como ela se recupera dos erros. O mesmo vale para a Red Bull, mas ninguém trata a Red Bull como infalível. Ninguém trata a Red Bull como quase perfeita. A Mercedes, claro, ganhou o direito de ser tratada como a principal equipe da Fórmula 1 pela sequência imparável, pela sequência histórica de títulos, a sequência que nunca foi vista antes, de 7 títulos seguidos do Mundial de Construtores e mais 7 seguidos do Mundial de Pilotos. A Mercedes é a melhor equipe da Fórmula 1, é a melhor equipe de 2021, mas ela não é infalível e ela vai errar, assim como foi em Imola, assim como foi em Mônaco, vai acontecer de novo. Como ela responde? Essa é a chave para ser campeã mundial de construtores numa batalha tão apertada. Valeu, pessoal? É isso que eu queria dizer, esse é o comentário que eu queria trazer aqui para vocês e eu faço o convite para que vocês acompanhem no fim de semana a cobertura das 500 milhas de Indianápolis. Vai ter muita coisa no Grande Prêmio e vai ter também MotoGP, tem Extreme E, tem bastante coisa acontecendo nesse fim de semana. Fique conosco, fique no Grande Prêmio, em áudio, lá no seu agregador de podcasts favoritos. Temos o Padocast falando das 500 milhas de Indianápolis. Ficou um chuchu o programa. Temos, claro, o GPS 10, como esse aqui, na GPTV, muitos vídeos na GPTV, nossos programas e afins também na Twitch. Todos os dias temos esse conteúdo. Vocês podem acompanhar o Grande Prêmio em vídeo e no site, no grandepremio.com.br, claro, vocês podem acompanhar tudo isso e também as matérias em texto. Valeu? Show? Um grande abraço para vocês, então, e até a próxima.